Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu que falo e pode ouvir. Deus está aqui. Aleluia. Certo como a que eu respiro. Certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu que falo e pode ouvir. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Aqui nós vamos tentar falar sobre Balaque e Balaão. Diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos
anciãs, 2 medianitas. Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Este enviou mensagem a Balaão, filho de Beor e Betor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobriram a face da terra, para estar diante de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso do que eu. Glória a Deus. Até aqui. A igreja poderia sentar. Glória a Deus, aleluia. Moabe, rei do Moabita. Naquele tempo, glória a Deus, aleluia, o rei tinha toda a autoridade de mandar nas províncias e nos reinos vizinhos, ou seja, aqueles outros países que estavam ali ao lado deles ali. E Moabe já tinha fama contra o povo de Israel. Agora faltava só ele permitir que o povo de Israel passasse pelas terras deles para poder entrar na terra prometida que Deus havia prometido ao povo. Mas ele não queria, ele não deixou. O que ele queria era fazer uma aliança com Israel, mas ele era contra Israel. Como que ele queria uma aliança? Então o diabo começou a usar ele, raptou algumas mulheres de Israel, da tribo de Israel, e segurou lá no palácio dele. E ali ele foi apanhando as mulheres, mandava apanhar uma, mandava apanhar duas, e ali ele fazia o casamento, incluía com as mulheres dele e fazia ali o casamento dele e daqueles ali da corte. Muito bem. Moisés, nessa época, era o chefe da tribo de Israel. Aí ele contou, Moisés contou a tribo, porque o povo, os anciãos da tribo, já tinham falado com Moisés: minha filha sumiu, a mãe de fulano sumiu. E Moisés querendo saber aonde é que estavam aquelas mulheres. Bom, esse ponto, ele já tinha desconfiança que o Moabe tinha mandado apanhar essas mulheres, porque ele só descobriu com certeza quando Moabe pegou os homens. Quando ele pegou os homens, os que foram levados por ele lá para o palácio, viram essas mulheres lá. Então os que conseguiram fugir desse palácio anunciou a Moisés. Aí passou o tempo e ele segurando aquelas mulheres lá, e o tempo foi passando. Quanto tempo a igreja acha que foi o tempo que passou durante esse período? Não foi uma semana, nem duas, nem três, nem 15 dias, nem um mês, nem 2 meses, nem 3 meses. Foram 40 anos. Imagina uma pessoa ser raptada
levada para um lugar, não sabendo como era o modo daquele lugar, o que faziam, como o povo agia, e ficava preso naquele lugar durante 40 anos. Deus aí continuou na dele, e Moisés buscava, reunia o povo, fazia a obra de Deus e falava com Deus: só falta agora o Moabe abrir exceção para a gente passar para entrar na tua terra. Moisés reclamava com Deus, diferente de nós, né? Moisés falava com Deus. Nós somos o contrário, nós falamos com o irmão, com a irmã, quando a gente está no apuro, no problema. Às vezes a gente está passando uma luta terrível. Eu vi aqui a irmã contando aqui sobre a enfermidade dela. Eu fiquei imaginando. Ela falou que não falou com ninguém, ela buscou Deus, porque o certo é esse, é buscar Deus. Eu posso chegar aqui na igreja e contar para a igreja o que está acontecendo comigo, mas sendo que a igreja vai ficar sabendo, mas não vai me resolver o problema. A igreja fica sabendo, mas não vai resolver. Quando eu tenho que ir até Deus e falar com Deus, eu posso estar com qualquer tipo de problema. Eu não falo nem para minha esposa, não conto para ela. As coisas acontecem, vem se montuando e eu não falo nada. Pode perguntar a ela aí, seja o que for, seja a parte financeira, seja o que for, eu não comento nada com ela. Por quê? Porque eu tenho Deus. Então eu tenho que reclamar, suplicar a Deus, porque se ela está junto comigo ali, ela está no mesmo barco. Se eu for contar para ela o que eu estou passando, está arriscado ela até murmurar, mas não vai me ajudar, não vai ajudar a resolver o problema. Esse é um dos maiores erros que nós cometemos. Estamos passando o problema, nós vamos lá, irmão, me ajuda em oração, que eu estou assim, que eu estou assim, que eu estou assim, que eu estou assim. E se aquele irmão ou irmã não for uma pessoa firme e segura, não a igreja vai ficar sabendo da tua vida, mas todo o povo da redondeza, o que você está passando, não é mesmo? O povo todo vai ficar sabendo. Então, ali ele, segurando aquela mulher, quis fazer uma aliança com Moisés. Aí resolveu, falou: eu vou estar com esse Moisés, nunca vi ele, vou lá conversar com ele. Aí juntou lá o povo dele, do reino, e foi ter com Moisés. Aí Moisés falou com ele: Moabe, abre as suas terras para me passar com o meu povo. Deus quer que você abra a terra para a gente passar por ela. Nós não vamos lutar contra você, nem contra o teu reino. Nós queremos somente passar para tomar posse da terra que Deus já nos preparou. E ele endureceu o coração e falou: não, Moisés, na minha terra aqui não passa ninguém não vou deixar. Isso aí é Moisés falando com ele cara a cara. E nesse tempo mesmo, nesse momento, ele citou a aliança que ele queria fazer com Moisés. Moisés, já tem umas pessoas suas lá comigo, nós já fizemos um casamento lá, agora a única coisa que falta é a nossa aliança. Moisés falou: não tem aliança contigo. Deus não ordenou que eu fizesse a aliança contigo.
Então eu não vou fazer aquilo que Deus não mandou. Não, pode juntar tuas coisas e voltar para o teu reino. E ele ficou mordido com aquilo ali, aquela resposta de Moisés. O que eu penso com isso aí? Tem gente que vive uma vida errada, mas quer estar assim contigo. Leva uma vida diferente da tua, mas quer estar dentro da tua casa. Aleluia. Seja parente, seja quem for. Não. Só pode estar junto se falar a mesma língua, se ter a mesma ação, a mesma amizade, o mesmo respeito. Não pode. Eu sou um servo de Deus. Aqueles que eu conheço pode falar mal de mim, pode falar, livre para falar, mas não livre para juntar comigo. Entende? Porque eles têm que estar no lugar deles e eu no meu. Eu chamo ele, vamos lá na igreja, vamos ali na igreja, buscar Deus, orar. Ah não, não vai dar não. Eu deixo ele lá e eu venho. Agora, ele não quer vir buscar Deus igual eu busco, e quer viver dentro da minha casa. Como é que pode isso? Como pode isso? Então as pessoas estão sem visão das coisas, está deixando a visão sair. Por outro lado, estão desapercebidos por causa das necessidades material. Aleluia. Aleluia. Está faltando isso aqui. Está me faltando isso aqui. Poxa, fulano falou aí e tal. Vem cá, fulano, entra aqui, entra, fica à vontade. Bota a melhor cadeira para a pessoa sentar. Não. Aquela pessoa tem que ficar de fora. Porque se a gente prestar atenção direitinho na palavra de Deus, o Senhor diz que vai tirar uma igreja do meio da outra. Poxa, então você imagina como é que pode isso? Ele vai arrancar uma igreja do meio da outra igreja. Ele não falou do trigo e o joio? Ele não comentou sobre o trigo e o joio? Ah, Senhor, deixa, como nós cortamos o joio. Ele falou assim, não, deixa que eles cresçam juntos. Porque depois que estiverem grandes, vai haver a diferença, eles vão ser cortados. Aí vai ficar só o trigo. Então não pode. Nós não podemos deixar as coisas se igualar. A gente se igualar com as outras pessoas. Ah não, minha mãe é macumbeira lá. Não, vem cá, não, vem cá, entra aqui, senta aqui. Não. Ela fica lá com a macumba dela e eu fico aqui com o meu Jesus. Ela não quer largar a feitiçaria dela para se agarrar com Jesus, aí eu vou trazer ela para dentro da minha casa. Parece ignorância, mas não é não. É uma sabedoria dentro de um propósito. Eu tenho uma filha, ela me chamou, vê como é, me chamou para ir ao aniversário do meu neto. Eu fui, me arrumei e fui. Levei até aqui o netinho meu aqui, na época. Chegou lá, me apresentou lá o marido dela. Um rapaz, era desviado do evangelho. E bebendo lá, eu estou na minha. Ô, meu sogro, senta aqui. Não, eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Não, vem para cá. Eu estou bem aqui. Chamei ela depois.
antes de eu ir embora, e avisei ela: esse aqui é o que é seu. Ela falou assim: meu marido, pai dos meus filhos aqui, é pai dos seus filhos, como ele é contigo? Ele me trata bem, é assim, 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 assim. Então, ele te trata bem. Então você não larga ele. Não larga ele, senão eu fico contra você. Porque eu sou servo de Deus. Eu não podia passar a mão na cabeça dela depois que ela largasse o marido. A igreja pode pensar que é um absurdo, mas aí Deus está de olho só nas falhas do crente. Onde é que os crentes estão errando? Falei: não largue ele, escuta o que eu estou dizendo. Aí o tempo se foi, eu estou na palavra, tá? O tempo se foi. Eu estou ali em Niterói, uma vez trabalhando ali, de camelô. Aí vem ela lá, com uma barriga grande e com um camarada do lado que era outro marido. Aí o camarada ficou meio de longe assim. Aí ela veio. Eu falei: e aí? Esse aqui era meu marido. Eu falei: mas não era o outro? Não era aquele? Como é que é esse agora? Falei: vira as costas, vai embora que você já me aborreceu. Eu falei para ela: você já me aborreceu, e apareça aqui com o seu marido que eu conheço, porque esse aí eu não conheço. E ela virou as costas e foi embora. Mas ela não foi ali para voltar, não. Ela foi e sumiu até hoje. Nunca mais me procurou. Eu digo: só me procura se você estiver agindo direito. Porque o filho é seu, mas foi Deus que te deu ele. E ele vai te cobrar tudo que teu filho fizer e tudo que você apoia ele. Deus vai te cobrar. No livro aqui, olha, de 1 Samuel, o Fini e o Enéas fazia tudo o que queria. Pegava as mulheres e levava para a casa do sacerdote Eli. Chegava lá, fazia churrasco, bebia, fazia aquela bagunça na casa do sacerdote Eli. E Eli, sendo pai e sacerdote de Israel, não chamou a atenção deles, deixou que eles fizessem tudo da maneira deles, e ele foi fazendo. O homem que preparava a carne do holocausto do Senhor, o filho de Finéia ia lá e metia o garfo nos pedaços melhores da carne, ainda queria bater ainda no rapaz. Me dá isso aqui para cá. Ainda queria bater. Parecia que Deus não estava vendo, né? E Deus quieto, e eles fazendo. Depois que eles bagunçaram a casa de Eli, eles falaram assim para as mulheres prostitutas: vamos agora lá para a congregação do Senhor. A casa de Eli já estava desmoralizada por eles. Agora vamos para a casa do Senhor. Pegou as mulheres e levaram para a casa do Senhor. Chegou lá, fizeram a mesma coisa que eles fizeram aqui na casa de Eli. Aí Deus bradou. Aí não teve brincadeira. Deus olhou e
falou: eu julguei a casa de Eli e as condenei. Deus matou o Finéias, Eli e a mulher de Eli que estava grávida. Pode conferir na tua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Mas por quê? Era o filho de Eli. Aí ele falou assim, Deus falou assim: eu condenei a casa de Eli, porque Eli honrou mais os seus filhos do que a mim, que sou teu Deus. E agora? E agora? Eli foi o primeiro a morrer naquela questão ali. Então não é porque é filho que você vai passar a mão ou deixar ele bem à vontade de fazer o que ele quer. Entrega ele a Deus e deixa a responsabilidade com ele, porque senão você acaba também pagando o preço junto com ele. Esta é a verdade. As pessoas estão misturando as coisas. Eu ando por aí pregando a palavra, eu vejo: ah, não, fala assim com meu filho. Não, deixa meu filho, deixa meu filho. Tem que jogar a responsabilidade em cima dele. Vem cá, senta aqui. Aqui, essa palavra aqui, vamos ler aqui comigo, ó. Olha o que Deus está falando aqui. Levar ele para dentro da Bíblia e ia mostrar a ele a responsabilidade dele, dos erros dele, e o que Deus também faz depois dos erros dele. Viu? E assim sucessivamente, com ele que é filho, com o teu irmão, com a tua irmã, com tua mãe, com o teu pai, com qualquer um, você tem que levar eles para dentro dessa responsabilidade. Ah, não, mamãe, não, deixa a mamãe, não fala assim não, mamãe. Não, a mamãe tem que ouvir. Ó, é isso. Gente, o Evangelho de Cristo, estão pensando que é brincadeira. É uma coisa muito séria. É muito séria. Eu perdi a conta de quem já morreu brincando com Deus, que eu acompanhei. Aqui tinha um homem aqui, que ele estava numa situação meio brava. A mulher dele bateu lá em casa e falou: vai lá, ora lá para o fulano, ele mandou te chamar para você orar lá por ele. Eu fui lá. Chegou lá e eu, Maurício, Pai do Senhor Jesus. Ele falou: poxa, eu mandei te chamar para orar por mim. Eu digo: eu vou orar, mas antes de orar eu tenho que te falar alguma coisa. Aí ele falou assim: pastor novo não, pastor velho. Ele falou assim: não, pode falar. Não, pode falar que eu vou ouvir. Eu falei: ó, Deus quer que você largue aquela prostituição sua lá de Niterói, lá do Caramujo e lá de Itaburaí. Senão tu vai descer. Você vai descer. Que isso, meu? Você veio aqui para falar isso comigo? Eu digo: você vai descer. Se você não largar e sair, você vai descer. E acabou, eu virei as costas e fui embora. Dali para cá, nunca mais ele me deu oportunidade lá na igreja dele. Mas ele desceu. Desceu a sepultura e não demorou muito. Aí eu falei, Jesus, desceu. Ele tinha cúmplice sobre aquilo ali. Deus deu uma
Deus falou: bandeira não, senão vai. É mesmo. Bom, então, a palavra de Deus e o crente obedece a Deus. Deus não quer que o crente faça um monte de coisa, vira cambalhota aqui, pula. Não, Deus não quer nada disso não. Deus quer obediência. Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o Saul desobedecia e fazia sacrifício para comprar Deus. Olha o fim dele. Olha o fim. Acabou lá na feitiçaria, pedindo ajuda a feiticeira. Porque depois que vai naquela mente ali, ninguém para não. Ninguém para. Porque Deus não vai ficar: vem cá, meus filhinhos, vem cá. Eu nunca vi Deus fazer isso com ninguém. E a palavra de Deus diz que Ele sabe fazer o mal. Deus sabe fazer o mal. Então nós vamos ficar na nossa, porque há uma separação entre o justo e o ímpio. Deixa o ímpio no caminho dele. Não tem ímpio aí que era pior do que eu, não. Eu andava com revólver, Niterói, Rio. Qualquer favela dessa do Rio, eu estava lá, revólver carregado. No dia que eu me preparei para matar um camarada, Deus falou comigo: pega esta arma, joga ela fora, porque senão você vai morrer com ela. E eu fiquei assustado, procurando quem é que estava falando, porque eu tinha prometido no dia da confusão fazer um negócio com o camarada. Aí eu fiquei preocupado, procurando quem é que está falando comigo. Fiquei com medo e botei a mão na arma. Aí falou de novo: pega esta arma e bota fora, senão você vai morrer com ela. Eu falei: quem é que está falando comigo? Aí ele falou: eu sou Jesus. Eu sou Jesus e quero te salvar. Eu fui, ajoelhei, peguei a arma, enrolei no jornal, botei dentro de uma sacola, e aquela arma andou muito. Ela andou lá de Niterói até aqui. Até aqui. Eu não convertido, fica a arma ali. Aí o camarada me comprou um terreno e vendeu para mim. E depois trouxe outro amigo dele para vir me cobrar o terreno que eu já tinha pago. Aí começou a me xingar ali. Eu fui lá e peguei a arma em cima do armário e perguntei a ele: o que está vendo? O que está vendo? Você saiu de lá e veio aqui na minha porta, o que está vendo? Aleluia. Ele foi embora, eu agarrei a arma e lembrei de Deus. Agarrei a arma e joguei na sapata, no concreto da sapata do irmão da minha esposa. Ninguém sabia de nada. Então Deus, Ele prepara, Ele fala, Ele avisa. O seu erro é você com Deus. Meu erro é eu com Deus. Ele não quer que eu faça isso. Ó, não é assim, ande assim, faz assim. Porque não é você que vai, é os outros que te levam.
diz que não leva, leva sim. Certas amizades levam você para o buraco. Então Deus, procura te afastar e procura te sustentar. Então, quando a gente vai ver a Bíblia, a gente vê um monte de coisa. O Moabe aqui queria fazer uma aliança com Israel, mas a ideia dele não era deixar Israel passar e acabar com o povo de Israel. Essa era a ideia dele. Mas para isso ele queria se aproximar. Mas Moisés, guiado pelo Espírito Santo, falou: não, nós não queremos não aliança contigo não. Porque não tem como, não tem comunhão, não há comunhão na aliança de uma pessoa errada com uma pessoa que está certa. E aí vai por aí, a desgraça vai acontecendo por aí, por causa da cabeça da pessoa. É a mente da pessoa. Vamos lá, faz isso. Não, fulano, faz assim, faz assim, faz assim. Os maus conselhos estão aí. E são muitos que vai te orientar para você não fazer o que é certo. O que é certo é você buscar Deus. Buscou a Deus? Tranca teu portão, tranca a tua porta e fica quieto dentro da tua casa buscando a Deus. Se você vai resolver um problema financeiro, fecha a tua porta, sai, vai quieto lá. Você não precisa contar para A, para B, para C que você é o que você vai fazer. Você tranca a tua casa, sai e vai embora. E quando a pessoa começar a falar, a melhor coisa é você ficar quieto. Você tem só que ouvir. Para você descobrir da onde é que aquela palavra está vindo. Se você falar junto com ela, você está sustentando a conversa do diabo. Porque aquela pessoa já está cheia de demônio. Aí começa a falar, e você vai naquilo ali. Então não precisamos se preocupar com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus tem. O que nós temos é Ele que deu. Você já viu alguma vez algum rico ser enterrado com todo o dinheiro e com todos os pertences dele? Eu duvido. Ninguém aqui nunca viu e nunca vai ver. Você sabe por quê? Porque o que é da terra fica na terra. Quando você morre, ou eu, é só a alma que vai pura lá a ficar diante de Deus. É a alma pura. Não vai nada, aí as pessoas brigam por causa de dinheiro, por causa disso, por causa de carro, por causa de casa, por causa de... brigando à toa. Aí dá infarto, fica doente, acontece 1 milhão de coisas, porque a pessoa está com a cabeça cheia. Não, eu quero aquela bênção, eu dei, me dá a bênção. Eu não peço bênção a Deus. Eu não peço bênção a Deus. Falando aqui com sinceridade, nem minha esposa sabe. Meu filho, está fazendo o que aí? Não, estou conversando aqui com Deus, no particular. Eu não peço a Deus bênção material, carro, não sei o que, casa. Ele sabe o que eu preciso hoje, amanhã, depois. Ele sabe de tudo, tá? Não adianta querer, tu vai impressionar Deus, Ele não vai te dar nada. Você vai ficar na igreja a vida inteira e não vai receber nada. Primeiro, o que vai vir na tua mão é dele. E Ele dá a você se Ele quiser. Aí como é que vai forçar Deus a isso e aquilo? Aí não recebe, poxa, aí fica choramingando dentro da igreja, no ouvido de um de outro. Poxa, Deus está demorando, me dá minha bênção, eu estou precisando dessa bênção. Deus não vai dar nada. Sabe por quê?
E você está em cima dele, ó. Aí ele diz assim: eu vou dar ela vai me deixar, vai deixar minha casa e não vai mais nem me buscar na casa dela. Não vou dar nada a ela. Se ela não parar, eu não dou nada a ela. Aí entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Experiência. Sabe por quê? Uma coisa que eu andei pedindo a Deus, eu pedi, eu estava novo. Eu agora estou com 66 anos. Eu estou com 66. Quando eu pedi, eu estava aí com quase 20. E agora? Mas não é dizer que eu estou errado. Eu procuro fazer as coisas direito. Coisa que zanga a Deus, aborrece a Deus, eu não gosto não. Faço não. Aí eu sou corrigido. Poxa, irmão, está querendo ser mais santo do que todo mundo? Não. Porque eu conheço a Deus. Quando eu pedi Ele, eu estava com 20 e pouco, agora eu estou com 66, ainda não veio. Como é que pode? Eu estou andando direito. Eu ando direito. Não enrolo aquele, não engano esse. Como é que pode? Eu estou andando direito. Não recebi. Senhor, misericórdia. Então não vá, duas coisas, não vá querer fazer barganha com Deus e nem vir para a casa de Deus atrás de bênção, porque não vai receber. A única bênção que se recebe aqui é a bênção do Espírito Santo. Saúde, que Ele dá bastante, e outras coisas mais também que Ele dá, mas vai depender de você e de mim, senão Ele não dá. Não adianta. Olha quantas pessoas estão dentro da igreja, na tua frente. Tem gente que está 80 anos na igreja e não recebeu nada. Mas por quê? Qual a mãe, qual o pai que gosta do filho, fica ali: mamãe, me dá isso, mamãe, me dá isso, mamãe, me dá, só não quer dar, não, mamãe, me dá. Mãe nenhuma gosta disso. Pai nenhum gosta que fica impressionando eles com as coisas. Esta é a verdade. Agora chega aqui na igreja: Senhor, derrama sobre mim o teu poder, me dá força espiritual, revestimento do teu Espírito Santo, me dá autoridade para quebrar o Satanás no meio. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus poderoso, derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito, para que eu possa, Senhor querido e amado, eu possa repreender o demônio da macumba, da feitiçaria, Senhor, as palavras de maldição, as orações contrárias. Você pediu com sinceridade, acabou o culto e tu vai embora para casa. Daqui a pouco, quando o diabo bater lá na sua porta querendo entrar lá, você vai olhar. O quê? Sai! É isso que acontece. O pastor fala aqui, ele não fala brincando não, ele fala sério. As pessoas que não se ligam às vezes. Eu estou em casa lá com a minha esposa lá, sentado lá. Aí chamaram lá no portão. Falei: Jesus, uma hora dessa aqui pareceu uma menina, uma nenenzinha enganchada aqui no pescoço. Ela tinha saído do funk aqui. Aí entrou lá em casa, meu filho lá, meu enteado, entrou lá em casa e falou assim: Elias, vamos ali para você orar por uma menina que está ali, que ela está pedindo oração. Ela estava com a criança aqui, enganchada aqui, segurando a mãozinha da criança assim. Aí eu achei meio estranho aquilo. Eu falei: você veio de onde? Aí eu vim dali do bairro, aqui fora aqui.
Aí eu falei, me dá a garota aqui. Aí tirei a menina do colo dela, aí dei para a esposa do meu enteado segurar. Segura aqui. Falei com ele, fica aí. Vou fazer uma oração aqui. Quando eu botei a mão, ela caiu na hora. Minha esposa está ali, não deixa eu mentir. Caiu na hora. Aí falou assim, aí o diabo manifestou logo. Maldito, maldito, não era para você fazer isso. Eu não gosto de você, não gosto de você, não gosto de você, eu vou te matar. Eu digo assim, então, você não vai me matar não, que eu já estou morto. Eu já morri por Jesus. Então, tu vai sair agora, cata tudo que é teu e vai embora agora. Está liberado. Tá, garota? Vai para onde você? Eu vou para casa da minha colega ali dentro. Sua colega da igreja? Não. Eu digo, minha filha, tu vai fazer o que lá? Volta para trás com a tua filha e vai para a tua casa, que você vai fazer mais vantagem. Ela ia para a casa da colega que estava mais perdida do que ela. Agora vê como é que está a vida de uma pessoa dessa. E o diabo falou na boca dela, eu ia matar ela hoje, você atrapalhou. Você atrapalhou. Não, eu não atrapalhei nada. Você tem que ir embora, sair embora e deixar ela em paz. Com a nenenzinha no colo, uma friagem, já quase meia-noite, ali. Mas o Leimar está ali, viu, foi lá ver o que estava acontecendo. A garota nova, bonita, bem vestida, uma criancinha aqui cheia de demônio. Mas porque eu venho na igreja e peço. Às vezes a pessoa me vê eu quieto aqui e pensa que eu estou bobo. Não estou bobo. Estou quietinho ali conversando com Deus, no Espírito. Conversando com Deus, buscando a Deus. Eu não preciso fazer muito lá, não. Precisa isso não. E não precisa também falar muito com Deus, não. Eu boto o joelho no chão e oro a Deus. Eu oro pouco. Mas é uma oração pouca, mas certa. O Senhor diz que não é por muito falar. Se Ele mesmo falou que não é por muito falar, eu tenho que fazer o quê? Educar a minha fala, diminuir a fala, ver o que eu vou falar com Deus, e acabou. Isto é a oração. Faço minha oração. Lido com um macumbeiro, lido com qualquer um bandido, crio um bandido aí para Jesus. Eu prego para essa gente toda aí. Para ela é minha testemunha. E se eu for lá dizer, não vou ganhar ele para Jesus, eu vou lá e ganho. Sou afrontado, ele me afronta, mas eu ganho eles para Jesus. Viu? Agora, a pessoa não está vigiando, ela nem ganha e nem deixa você ganhar, porque ela atrapalha. Você fala de Jesus e ela vem com outra conversa, entra numa conversa assim que não tem nada a ver, cortando tudo o que você está falando. Está entendendo? Então nós temos que cuidar da nossa vida. Igreja do Senhor, falo aqui, falo em casa. Olha primeiro a tua vida, como é que está. Primeiro tu tem que olhar você, para depois você olhar os outros. Depois você vai cuidar dos outros lá. Porque quem está lá sem Jesus quer comunhão contigo que tem Jesus, mas não quer Jesus. Então você vai indo, daqui a pouco você está fora do reino. Entendeu? Daqui a pouco você está fora. Então Deus ensina, Deus mostra, Deus dá a capacidade.
fico ligado nas coisas. Fico ligado. E Deus falou comigo: vigia, que o diabo está de olho em você. Está de olho em mim? Eu falei para ele: Satanás, pode vir. Está de olho em mim? Vem. Ele falou comigo. Ele falou: você não é nada. Eu falei assim: eu não sou nada, mas aquele que está comigo é tudo. E se eu não estiver com ele, aí eu não sou nada, mas eu estou com ele. Então eu passo a ser tudo igual a ele. E eu te repreendo e cala essa boca. E acabou. É assim que o crente vive. O crente não fica de negócio de crente não vive assim não. A vida do crente, você não tem que mostrar para os irmãos da igreja que você é crente, não. Você tem que mostrar para o Satanás quem é você, porque ele te vigia 24 horas. Há 24 horas ele te vigia. Ele sabe como é que você está, como é que você está agindo, a tua vida, o palavrão que você fala. Está entendendo? Uma desonestidade pequenininha. Ele vai só juntando, para na hora que você for para ele assim que ele faz. É sim, não dá. Não adianta. Pode ir lá na casa daquela irmã lá, falar mal do outro. Pode ir na casa da mais longe que for falar mal. Rapaz, só está sustentando ele. Tudo que fazer de errado está sustentando ele. E a ira dele é essa. O crente que tem boca de siri, ó. Tem crente que não fala nada. Eu não gosto de falar nada, eu só falo as coisas de Deus. As coisas de Deus eu falo muito, para qualquer um. Agora, tirando as coisas de Deus, ó, a minha esposa fica aqui coisa comigo. Você está quieto aí por quê? Não, deixa eu quietinho aqui, é melhor. Não tem nada para falar, vou falar o quê? Vou falar coisa que vai zangar ela, que vai aborrecer, trazer problema. É melhor ficar quieto. Não, mas tem gente que tem a língua esse tamanhozinho, fala muito. Reclama do pó, reclama do açúcar, reclama do pão, reclama da carne. É uma reclamação só, direta. E eu não gosto de reclamar. Às vezes eu estou durinho, o pessoal pensa que eu estou com dinheiro. É só a roupa. Eu boto só a roupa, eles olham assim, eu bem vestido, penso que eu estou com dinheiro, não, é só a roupa. Eu estou duro, mas ninguém, não falo para ninguém que eu estou duro, tá? Não conto para ninguém que eu estou duro. Às vezes ela me olha lá, meu filho, dá um dinheirinho aí para mim aí. Não tem não. Não tem, que isso, não tem não. É assim, na simplicidade, na tranquilidade. E deixa o diabo para lá, gente. Deixa o diabo para lá. Tem gente que vai lá buscar ele. Deixa ele vir. Você tem que deixar ele vir até você. Se você for até ele, você está abrindo espaço para ele entrar na tua vida. Viu? Tem que ficar quietinho na tua. Ficar quietinho mesmo. E eu vigio isso aí, tá? E tem vizinho, tem tudo. O vizinho está com o problema dele lá, ele vem devagarzinho. Ô irmão, não sei o quê. Pronto, peraí, dá licença aí que eu vou resolver um negócio aqui. Aí deixo ele lá falando sozinho e saio fora. Não quero saber da vida dele. E se ele me levar para dentro da vida dele, eu vou falar um monte de coisa que ele não vai gostar. Então é melhor eu correr. Eu estou prevenindo o meu lado e o lado dele. Porque ele está querendo fazer eu me perder. Nunca me perdi. Meu passo firme. Passo firme. Não tem dinheiro, não vou lá.
Não tem dinheiro, não vou ali. Não tem dinheiro, não vou aqui. Não tem dinheiro, não vou lá. Não vou dinheiro, não vou lá. Vou só fugindo. Não tenho, vou fazer o que lá? Eu vou lá nesse fulano, me arrumar um dinheiro. Aleluia. Vou ali porque fulano vai me ajudar. Se Deus não te ajudar, não vê a miséria de vida que você está levando, ninguém te ajuda. É assim que é. Não adianta querer dizer que é o contrário, não, que é assim. Poxa, se você viesse aqui ontem, eu te dava um dinheiro, até mais do que isso. Olha, a diferença de um dia para o outro. A pessoa tem dinheiro e não quer te arrumar. Então você vai querer entrar em um problema que você não tem. É cuidar de Deus, das coisas de Deus, e deixar, Senhor, o Senhor está vendo tudinho que eu estou precisando. Igreja do Senhor. Eu vou parar por aqui. Números 22. Um pedaço aqui de Balaão. Eu vou contar aqui para a igreja, um pedacinho de Balaão, rapidinho. Balaque pagou Balaão, ajuntou o ouro e a prata e mandou os anciãos levar para Balaão. Levaram o ouro e a prata para Balaão. Balaão falou assim: olha, vocês passam a noite aqui na minha casa. Amanhã, tudo que Deus me disser, eu contarei para vocês. Aí os anciãos de Medianita passou a noite na casa de Balaão. E Balaão foi fazer o que o rei Balaque mandou. Qual era a intenção de Balaão? A intenção dele era o ouro e a prata que Balaão, que o rei Balaque estava dando a ele. Ele tomou o ouro e a prata e foi. Muito bem. E foi Balaão na jumenta. Chegou lá na frente, a jumenta parou. Parou? E Balaão ficou ali, nervoso, e bateu nela 3 vezes. Pá, 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 bora, pá. A jumenta continuou parada. Ela saiu dali e foi para o outro lado. Por que ela não quis passar depois que ele bateu 3 vezes? Que na frente dela estava o anjo do Senhor com a espada na mão. Ela cortou o caminho e foi pelo outro lado. Chegou lá e ele bateu de novo. Aí a jumenta virou a cabeça assim para ele e falou: por que tu me bates? Aí ele falou assim: porque tu zombaste de mim. Desde que eu sou sua, eu sempre galopei contigo. Eu nunca bati em você. Aí ele falou: não. Te bati porque tu zombaste de mim. Aí o anjo apareceu. Quando o anjo apareceu, a visão de Balaão abriu. Aí o anjo falou para Balaão: Balaão, bateste no animal por 3 vezes, forçando o animal a passar por mim. Me enviou o Senhor para que tu não cometeste esta grande loucura. Se este animal te obedece e passa por mim, eu lhe cortaria ao meio com a minha espada e só deixaria vivo o animal. Aleluia. Que coisa.
Eu iria te cortar ao meio e só deixaria vivo o animal. Então ele estava tão cego pelo ouro e pela prata que o medianita tinha levado para ele, que ele começou a fazer errado, bater no animal, fazer aquele monte de coisa. E o anjo está lá com a espada, preparado para o animal passar por ele e ele cortar Balaão no meio. Aí quando o anjo falou com ele, ele baixou a cabeça. Aí ele voltou para casa. Aí chegando em casa falou o mensageiro de Balaque. E aí? O mensageiro perguntou: Balaão, o que Deus te falou? Aí ele falou: olha, Deus não concordou, porque o povo de Israel já está abençoado e você não pode lançar maldição em cima deles. Você não pode amaldiçoar aqueles que já estão abençoados. Aí o medianita foram embora, agarraram o ouro e a prata e levaram para o rei Balaque. Chegando lá, o Balaque perguntou: e aí, o que Balaão fez? Não, isso não. Quer dizer, a cegueira de Balaão pelo ouro e pela prata estava levando ele para a morte, e ele não estava enxergando. Morreu agora aqui, essa semana, 4 homens bilionários que pagaram uma viagem aí para ver o Titanic que tinha afundado no ano de 912. Tem mais de 100 anos que o Titanic afundou. Aqueles homens pagaram 1,5 milhão cada um. Cada um deles pagaram 1,5 milhão. Teve um que levou até o filho junto. Explodiu lá. 3.000 metros de fundura. Imagina bem, 3 quilômetros reto daqui até lá. 3 quilômetros. 1.000 metros é 1 quilômetro. Assim, para baixo. 3. O que eles foram buscar? O olho grande, ganância, foi lá, igual o Balaão fez. O anjo falou: vou te cortar ao meio. Eu iria te cortar ao meio com a minha espada. E se Deus não faz aquela jumenta falar? O mistério que estava salvando o Balaão era a jumenta. Iria morrer Balaão e não ia ficar com ouro nenhum. Aqueles homens morreram lá, 1,5 milhão cada um. Pagou para morrer. Assim, o diabo vai fazendo por aí e vai raspando, Bota o garoto ali, o garoto fica ali. Fazendo o que ali? Esperando o que ali? Ali só está a morte. Não tem mais nada ali. É só a morte que está ali. Quando aqueles homens vêm endemoniados, cheios de demônios, cheios de tranca-rua, de tudo isso, espírito da morte, e vêm, tem jeito, meu. Tem jeito. Vai mesmo. É troco de nada. Está indo para lugar nenhum. Levando nada para lugar nenhum. Então,
pessoas têm que prestar atenção. É o muito, é o pouco. Ele leva por muito e leva também por pouco. Nós temos que prestar atenção e buscar Deus e ficar quietinho na nossa, esperando vir na nossa mão aquilo que Deus prepara. Porque por outro lado, se você examinar a Bíblia, você vai ver que o povo de Israel foram um monte assim, um monte foi assim. Morreram um monte assim. Pode examinar com a Bíblia e vai ver. E eu deixo essa palavra aqui para os irmãos ficarem ligados. Em nome de Jesus Cristo. Os irmãos ficarem ligados, porque principalmente os jovens aí, os jovens da igreja, ficar ligados. Ficar ligado, os jovens têm que ficar ligados. Eu já estou velho já, mas tem jovem aí que fica na igreja rindo, fica um bobo e não sabe nem o que o demônio está preparando aí para eles. Ah, morreu o filho de fulano de tal. Ah, da irmã de fulano. Mas a mãe dele era crente. Ela é crente e ele não. Ele era o quê? Nada. Aí fica abrindo espaço para o bicho tomar conta. E agora vai querer me matar? Não. Além de velho, feio, duro e com Jesus. Ele quer meu. Agora jovem. Aqui, ó. Aqui é o julgamento da igreja. 6 livros do julgamento. 20 e tantos anos, quase 30. Eu orando a Deus que Deus me deu. Aqui, ó, está aqui. Julgamento da igreja. Esses livros estão aqui na Bíblia. Nós lemos ele direto. E eu queria saber o que aquele pastor falou. E abriram o livro, e abriram outros livros. E o nome deles não foi achado naquele livro. Muito sério, muito sério. Que Deus possa abençoar a igreja e a cada dia a igreja do Senhor ficar esperto, ficar ligado nas coisas que chegam perto de você, oferecimento. Toma aqui, vamos lá, você pode isso, você pode aquilo. Fique esperto, porque o negócio é sério. E eu agradeço a rica oportunidade